Bom, hoje a gente deveria estar começando mais um livro, o livro de Tito, mas a minha semana foi super intensa, e então hoje eu vou ler, o livro ficou de virado. O livro da Isabela, Deus, o que temos para hoje. Tem duas mensagens, sempre eu estou amando esse livro. Mas tem duas mensagens do dia 11 e 12 que me tocaram muito, e eu acho que cada uma de vocês vão receber essa mensagem como um bálsamo, porque fala de coisas que a gente está vivendo todo dia, do medo, da ansiedade, né? Fala da nossa confiança. No dia 11 de maio, ela começa, e se o medo chegar, né? O e se é igual ao medo, quando a gente está ansioso, quando a gente está apreensivo de alguma coisa, né? E tem outra que fala, mesmo que, aí ela coloca igual à fé, né? Então, mesmo que eu passe por isso, mesmo que eu fique doente, mesmo que eu vou confiar, né? A minha fé em Deus é mais forte do que o medo. Eu sempre falo aqui, quando a gente coloca a lente de aumento no problema, na dificuldade, Deus fica pequenininho. Mas se a gente vira essa lente de aumento e coloca ela em Deus, o problema vai ficar pequenininho, né? Então, eu vou ler dia. Não sei se alguma de vocês já comprou. Eu comprei, mas eu tô com dó de ficar riscando as páginas do livro, então eu comprei no digital também. Aí no digital eu faço highlights, eu tomo notas, mas aqui eu quero que fique mais bonita ali decorando a minha mesa. Dia 11 de maio, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Salmo 56, versos 3. A confiança no Senhor é o antídoto contra o medo. É como é e como é eficaz. Você sabia que 95% de tudo que chega à sua mente e lhe influencia é apenas ruído? Não retrata a verdade? E a maioria das coisas pelas quais você sofre antecipadamente e as batalhas para as quais se prepara exaustivamente nunca vão acontecer. As setas que chegam à sua mente trazendo medo, angústia, nunca vêm de Deus. Portanto, passe a treiná-lo com a melhor a treinar com o melhor antídoto, confiança em Deus e em sua palavra. Aqui ela cita um versículo de Daniel que diz assim: então, lembram da história de Daniel? Que ele desobedeceu à lei de Deus, o rei, porque o rei queria que ele se dobrasse a uma estátua. E Daniel disse: não, isso eu não vou fazer, né? Eu só me dobro ao Deus de Israel. E aí ele foi entregue e o rei então teve que ordenar que ele fosse colocado na cova dos leões. E aqui foi a resposta. Então, de manhã, o rei não conseguiu dormir, pedindo a Deus que livrasse Daniel. Então, de manhã, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, não, isso foi antes, e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, aqui foi, já foi no outro dia, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a e o rei com o seu próprio anel. Chegando ele à cova, no dia seguinte, chamou Daniel, com voz bem triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, lá de dentro da cova, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não fizessem-me dano, porque foi achado em mim inocência diante dele.
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Isso está em Daniel, capítulo 6, versículo 16 a 23. Você consegue imaginar uma situação mais real e amedrontadora do que vivida por Daniel? A confiança no Deus vivo livrou Daniel do poder dos leões, como pode também livrar você. Gente, esses leões não tinham sido alimentados aquele dia. Normalmente eles faziam isso com leões famintos. Por quê? Porque o objetivo era matar a pessoa que estava sendo jogada lá, né? Então aqui é a prova de que Deus cuidou de Daniel, fechando a boca dos leões, né? A mesma confiança livrou Daniel do poder de Davi do poder de Golias e Moisés e o povo de Israel de serem destruídos pelos exércitos de Faraó e tragados pelas águas do Mar Vermelho. Se o medo tem tentado paralisar você em alguma área da sua vida, lance mão do antídoto e confie no seu Deus. Alimente-se, alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Olha que legal, gostei disso. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Né? Tem uma historinha que dois cachorrinhos, um do mal e o do bem, né? O que vai ficar mais forte é aquele que você alimentar mais, né? As mesmas coisas acontecem com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, né? Aquilo que a gente alimenta, né? A gente já estudou isso aqui, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, que o nosso coração esteja cheio de fé, confiança no Senhor. Eu vou ler alguns versículos que ela colocou aqui, porque eu acho que é tão importante, né? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas humanas como eu e você. Eu gosto da Bíblia porque Deus não deixou nada feio de fora. Ele mostrou os podres de todo mundo, né? Não tinha que ser perfeito para entrar ali naquele livro precioso que está durando milhares de anos, né? Mais de 2000 anos já. Você não tem que ser perfeito, você tem que crer e confiar no Deus que é perfeito, o Deus que nos aperfeiçoa, né? Então vamos ver o Salmo 118. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Em quem você está confiando? Para onde você corre quando a coisa aperta? Aí Davi continua: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A gente não pode estar confiando nos políticos. A gente tem que confiar no Senhor. É Ele quem estabelece os desígnios desse mundo. Até os que a gente não concorda, até o que a gente não gosta. Tem um propósito. O propósito de Deus vai ser cumprido nesses desígnios. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus mencionou esse versículo. Jesus foi a pedra que os fariseus e os judeus rejeitaram. E ele foi a principal pedra angular da nossa vida de fé, da nossa vida cristã. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças. Tu és o meu Deus. Eu quero exaltar-te.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, esses foram os versículos do Salmo 118. Agora eu vou ler o que eu li no comecinho dessa devocional. Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Nada. Que me pode fazer o homem? Que me pode fazer o mortal? Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. E ele repete de novo: que me poderá fazer o homem? O Salmo 68, versículo 19 e 20 diz: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Aqui, Davi estava realmente fugindo, temendo pela sua vida, né? Ele era um rei antes mesmo de ser rei. Ele fugiu de Saul e ele sabia que dependia da proteção de Deus. A cada escapada que ele dava, Deus estava guiando, Deus estava guardando, e ele reconhecia que só Deus pôde guardá-lo e fazer com que ele escapasse da morte várias vezes, né? Nós, como seres humanos, já depois, muito depois de Davi, hoje tem muita gente que quando a gente ora, Deus cura, Deus tem um propósito, né? Se é para a sua honra, para a sua glória, Deus vai curar. A gente tem vários testemunhos de pessoas que a gente conhece que Deus realmente, eu tenho na minha casa, minha mãe e várias outras pessoas da família, que Deus curou de uma coisa totalmente incurável. Esse é o nosso Deus, ele é o mesmo. Jesus, naquela época, curava leprosos, cegos de nascença, mudos, mancos. Ele não mudou, Jesus é o mesmo, né? Ele continua fazendo esse tipo de coisas. Mas a maior bênção que a gente recebeu dele é a salvação e o livramento da morte eterna. Esse corpo vai desfalecer, não importa. Um dia a gente vai morrer, mas a morte eterna a gente não vai sofrer. Então, Deus nos livrou dessa morte quando enviou Jesus, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Ele nos garantiu essa vida. Por isso ele pôde dizer para aquele homem do lado dele na cruz: Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não precisa preencher nenhum, né? Todas aquelas coisinhas que a gente acha que são importantes para a gente chegar lá no céu. Não, a única coisa importante é acreditar em Jesus como nosso Salvador. O último que eu vou ler é o Salmo 91. É um tributo à glória e à majestade de Deus. Esse salmo tá lá foi escrito quando Davi trouxe a arca da aliança, que era a coisa mais importante. Antes eles tinham o tabernáculo no deserto, né? Que eles armavam e desarmavam, enquanto Deus falava que era para mudar de lugar, eles desarmavam, guardavam tudo, chegava lá, armava, e aquela arca era uma coisa preciosa, continham coisas ali dentro que Deus tinha estipulado que estivessem, e as pessoas tinham uma maneira certa para carregar, e se carregasse de jeito errado, a pessoa caía fulminada no chão, só tinha as pessoas certinhas e o lugar, e era uma coisa sagrada para eles naquela época. E quando Davi construiu um lugar em Jerusalém e ele finalmente trouxe a arca para o templo em Jerusalém. Não era um templo, né? Porque foi Salomão que construiu o templo maravilhoso que Davi queria construir, mas Deus não permitiu. Mas Davi construiu um lugar para colocar a arca. E quando ele trouxe essa arca, o coração dele estava feliz. Ele entrou na cidade cantando e dançando. E a mulher dele, quando viu,
ficou com vergonha. Fechou a janela e foi embora. Ficou com vergonha dele estar dançando com todo mundo no meio da rua. Mas ele estava louvando e adorando a Deus. O coração dele estava super feliz, porque o desejo dele era trazer a arca e colocar num lugar de honra. Então, este foi o cântico de Davi quando isso aconteceu. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Vem, aqui Jesus ainda não tinha vindo. Eles estavam esperando ainda. Davi profetizou a vinda de Jesus. E domingo na igreja eu dei um estudo sobre Jesus profetizando a sua vinda, Jesus falando dos acontecimentos que antecipariam a sua vinda. Né? Então aqui Davi já estava misturando as duas, né? Porque para Davi Jesus ainda não tinha vindo, ele ainda estava esperando aquele Salvador. Nós esperamos esse Salvador ressurreto para uma vida eterna com ele, né? Que maravilha a gente poder ter essa certeza. E como eu disse já várias vezes para vocês, nós temos que ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos um rei como nosso pai. Um rei que cuida de nós, que se importa com a nossa vida, se importa com as nossas dores, com as nossas alegrias, por mais pequenininha que seja, ele fica feliz. É o mesmo jeito, eu fico vendo assim, né, esse fim de semana, Dia das Mães, que gostoso é a gente sentir o amor dos filhos, né, sentir o carinho deles. E assim Deus quer. Ele quer sentir o carinho dos seus filhos. Ele quer sentir o nosso amor, né? Que a gente possa ser aquele filho que dá atenção para o pai, não apenas em dias especiais, mas todos os dias, né? Que a nossa, que quando a gente esteja passando por um medo ou uma ansiedade, a gente corra para os braços do nosso papai, do nosso Deus amado, senta no colo dele, deixa ele te cuidar, fazer com que o seu medo se dissipe. Gente, a Bíblia está cheia de versículos que fala não temas. Não temas, não andeis ansiosos. Mas tá, tem muito. Segundo uma coisa que eu li, diz que tem um para cada dia do ano, pelo menos, um versículo para cada dia do ano sobre o temor e a ansiedade e o medo, né? Então vamos confiar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe essa semana de vocês. A outra devocional talvez eu vou ler na semana que vem, porque também eu achei muito linda. Mas que Deus cuide, que Deus coloque em vocês essa certeza da sua presença, essa certeza de que Ele se importa com o que você está passando, né? Que Ele não vai te deixar, a Bíblia diz, nunca jamais te abandonarei, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
É esse o nosso Deus. De maneira alguma ele vai nos abandonar. Às vezes a gente sente que está distante, a gente sente que ele está longe, né? Mas ele não está. É só a gente chamar que ele está bem aqui, ó. Num piscar de olhos ou num clique dos dedinhos, né? Ele está no nosso lado. Então, que Deus abençoe vocês nessa semana.